Bom, então vamos lá. Como é que é? Uma breve cronologia, um breve delineamento sobre os fatos em relação a filhos espirituais. Então vamos lá. Primeiro, eu falei dos mandamentos no canal, o que depois já me geraria ali a deixaria, vamos dizer, eu com a dúvida sobre se eu deveria falar, não no caso, como eu já tinha falado no canal, também eventualmente para outras pessoas, para quem eventualmente eu já tinha pregado. Então vamos lá. Eu falei dos mandamentos do canal. Depois, segundo, recebi depois a orientação bíblica de não falar sobre os mandamentos a outras pessoas, como no ministério de pregação que eu fazia. Então, no sentido que eu não deveria fazer. E eu me guiei de acordo com esse entendimento e, portanto, eu não era criticável para as pessoas que disseram que eu abandonei ou que eu deixei as pessoas presas antes. Seja porque em 2020 não havia conhecimento suficiente, seja porque em 2021 eu recebi uma orientação diversa da que eles sugeriram. Né? Não que eu não pudesse mudar a orientação depois. Exatamente porque já havia orientações bíblicas dizendo que falar sobre os mandamentos era uma coisa boa. Por isso que eu podia mudar minha opinião. No entanto, a orientação que prevaleceu em 2021 era essa e, portanto, eu não era criticável, já que eu estava seguindo essa orientação bíblica que era também existente. Né? Isso teria que ser levado em consideração. Não foi levado. Esses caras ignoraram e tentaram fazer de uma maneira impositiva, quando deveriam ter trabalhado com mansidão. Poderiam até perguntar, ué, por que não foi, por que não fez? Não fizeram isso. Ao contrário de todos os conselhos, de todas as orientações que eu passei aqui no canal. Fizeram ao contrário. Depois agora dizem que aplicam misericórdia comigo, mas não aplicaram lá, não. Agora aplicam, porque não, agora nós aplicamos aqui alguns argumentos impositivos contra o Alex, e agora vamos fingir aqui, vamos montar situações para que ele possa ganhar, para que ele possa vencer. É óbvio que é caô, né? É claro que é caô. Em algumas situações, mesmo eu sabendo que é caô, eu vou responder, porque eu não gosto que uma imagem seja machucada. Eu não gosto de mentira, então será respondido. Né? Aquilo que eu consegui. Mas é caô, né? Como se fosse gerar cura espiritual. Machuca mais do que cura, na verdade. Né? Quando se eles realmente desejassem cura, teria como fazer, aplicar pela mansidão, ou pelo menos só falar a verdade. Né? No caso dessa situação de deixar as pessoas presas, havia várias outras circunstâncias que eles tinham que ter analisado, inclusive essa que eu falei, sobre a orientação que eu seguia naquele momento e que me fazia não ser criticado. Mas claro que eu lembrava, peraí, mesmo que eu siga essa orientação, a Bíblia também traz outras orientações, então pode ser que eu seja criticável por causa dela. Mas tem que ser analisado que eu estava seguindo outra orientação. E eles não analisam nada, que se for, não importa a verdade. E depois vem um outro cara dizendo, não, sou jornalista, não tenho obrigação de saber tudo. Ué, mas vocês têm a obrigação de saber pelo menos o mais importante, né? Pelo menos o mais importante. Então vamos lá, a sequência dos fatos. Eu achava esse comando questionável, porque eu já tinha falado dos mandamentos antes do canal. A Bíblia também falava que falar sobre os mandamentos era algo bom. Havia os dois argumentos em verdade. Mas me guiei segundo o comando de não falar dos mandamentos mesmo assim. O que me impediria, me barraria qualquer crítica contra a minha pessoa, a bem de la verità, a bien de la verità, a bem da verdade. Portanto, eu não era criticável porque minha orientação era diferente do que disseram sobre eu deixar pessoas presas. A minha orientação era diferente, por exemplo, de não falar dos mandamentos. Portanto, não teria como deixar as pessoas presas porque a minha orientação era de não falar. 8. Não os deixei presos porque segui outro comando antes de ser criticado por segui-lo. Né? Por segui-lo. Não deixei presos porque segui outro comando antes de ser criticado por não falar sobre os mandamentos. Né? Ou por seguir esse comando anterior. Porque, na verdade, então, eu não fui criticado por seguir o comando anterior. Né? Na verdade, eu não fui criticado. Porque ele não foi nem levado em consideração. Por vocês aí, porque eu já sabia, isso já pesava na minha cabeça sobre qual é a melhor alternativa. Puxa, será que de repente eu devo falar para as pessoas, de repente seja uma cobrança espiritual maior do que elas realmente devam obedecer? Isso estava na minha cabeça. Isso tem que ser levado em consideração. Mas eu poderia relativizar esse comando de que eu não deveria falar dos mandamentos. Claro, relativizar no sentido de falar daí, né? Seja pela minha imagem, que seria sim machucada por se dizer contra mim que deixei pessoas presas, então isso é um motivo para tentar falar. Seja porque eu achava que falar sobre os mandamentos poderia ser boa ideia, vez que estando as pessoas para quem eu pregava
estando elas presas espiritualmente ou não, mesmo estando livres, que eu considerava as duas possibilidades, estando elas vivendo uma situação emergencial ou não, eu considerava as duas possibilidades. A emergência, essa da emergência era mais provável porque a Bíblia falava e porque muitas das pessoas eram em situação de rua e tal, então eu achava que essa era uma hipótese mais provável. A questão de presas espiritualmente não, porque eu não tenho como controlar o que eles fazem. Ainda mais seguindo o comando de que eu não deveria falar, ó, veja só. Ah, mas elas estão pensando, eu estou seguindo a orientação de não falar porque talvez seja pior para elas. Mas pode ajudar as pessoas a evitar emergências, né? Então, emergência ou não. Esse argumento sobre pessoas viverem em emergência não era deles que me acusavam. Era um argumento bíblico anterior, eles apenas repetiram. Né? Era bíblico prévio. Então, o tratar dos mandamentos para as pessoas poderia ser benéfico a elas, para as pessoas para quem eu pregar. Seja porque falei antes sobre os mandamentos no canal também. Né? Seja ainda porque eu também tinha falado antes sobre os mandamentos do canal, então, portanto, seria mais ou menos criticável, porque já que eu falei antes, eu poderia falar depois no ministério, vamos dizer, em sede de igreja. Então eu teria como, eventualmente, fazer isso. Mas a orientação que eu recebi foi que poderia haver uma diferença. Já que no canal eu vou continuar, que eu falo. Lá eu não falo, porque daí já era uma coisa mais, lá mais espiritualista mesmo. Aqui no canal eu poderia falar. Enquanto no ministério não precisaria falar, porque lá talvez estaria, vamos dizer, a maior quantidade, ou mesmo até o total de pessoas, vamos dizer, convertidas, né? Então, de repente, lá era o ideal não falar, porque haveria talvez uma potencial diferença com o canal. Mas ainda ficaria aquela questão de, poxa, eu falei no canal e não falei lá, entendeu? O que poderia relativizar ali a obediência. Mas pode ser que a Bíblia estivesse fazendo uma análise contingencial, falou, não, no canal, já que você vai continuar, continue. Agora, na igreja é melhor não falar para não levar a cobrança para as pessoas. Fazendo essa separação. Que eu achava ela problemática. Eu achava ela uma separação problemática. Mas, de qualquer forma, a orientação de 2021 era diferente. Eu não era criticado porque estava seguindo outra orientação bíblica. E, portanto, essa acusação sobre deixar pessoas presas não poderia ter sido feita. Me causou problema. Mas, apesar de me causar problema, e a acusação não poderia ser feita, ela deveria ter sido feita num patamar de maior mansidão. Aí até também poderia mudar essa posição no sentido, eu posso falar dos mandamentos para as pessoas. Mas era só perguntar o que estava acontecendo. Veja como a crítica é a falta de... Continua sendo a mesma crítica, os mesmos erros. Daí vem, na minha visão, aí um inconsequente barulho, né? Dizendo assim, não, mas os mesmos erros, como se eu devesse buscar a competição, eu devesse buscar a vitória de maneira nenhuma. Nós temos que buscar sempre a correção da informação. E não derrotar um adversário. Não quero derrotar ninguém, quero corrigir quem está errado. Então essa é a questão. Isso é lutar, corrigir as pessoas é lutar contra o mal também. Diga-se de passagem. Não, os mesmos erros. Não estou errando. Não estou errando. Pelo contrário, estou sempre cometendo os mesmos acertos, as mesmas correções. E estou verificando vocês os mesmos erros, não aplicando mansidão, não confirmando informações antes. Ó, daí dizendo na questão da repetição, por isso que o jornalista falou, não tem obrigação de saber tudo. Né? Não. Eu já falei antes no canal, já respondi isso daí. Eu jornalista, sei lá, não sei se da ESPN, Fox Sports. E daí veio outro cara comentando lá, não, porque você está se metendo com pessoas mais fortes, se você vai enfrentar adversários mais fortes, sinalizando, falando contra mim, falando contra a minha pessoa, acontece o seguinte, não importa se o sujeito é mais forte ou não. Se lançou uma dificuldade que seja além da minha capacidade, em algum momento, pode ser que eu consiga desvencilhar e descobrir qual era o erro dessa pessoa que seja mais forte do que eu. A questão não é ela ser mais forte. Que eu concordo, se a pessoa é mais forte, ou se ela tem algum conhecimento que eu não tenho, que para mim é muito difícil superar, mas a pessoa é mais forte do que você. Não importa, se ela lançou mentira, em algum momento nós vamos verificar por que esse argumento está errado. Pode ser que eu não consiga. Pode ser que eu consiga. Então, não é questão de capacidade aqui. Por isso que eu falo, quem tem mais capacidade que eu, é melhor não lançar argumento. Porque depois, para mim, buscar, demora, mas pode ser que eu encontre. Então é melhor não fazer, independentemente de eu ser mais fraco ou não. Não, essa não é a questão. Mas de qualquer forma, não, eu não era criticado porque a orientação era outra. Eu poderia ser convencido pela mansidão de outra forma. Sim. Não precisa falar isso. Pode dizer, poxa, talvez as pessoas possam usar tanto dessa ajuda quanto as pessoas para quem você falou no canal. E trabalhar o conceito. Por que não fizeram isso? Por que não perguntaram qual que era o meu impeditivo de não ir falar sobre os mandamentos? Por que não falaram? Agora eu que estou passando. Aí, ó.
Depois vê um comentário na rua, não, tá passando pano para si mesmo. Claro, se eu tenho a verdade, algo que me justifica, eu vou passar pano para mim mesmo. Mas também, indiretamente, o que eu falei pro Barolo, lá nos vídeos, quando eu mostrei o pano lá, era essa a ideia. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui o pano, tá aqui o pano. Vou passar pano, lógico, passar pano para mim, passar pano. Somos todos iguais nesse ponto, né? Se eu precisar passar pano para os outros, vou passar. Se eu precisar passar pano para mim, vou passar, lógico. Passar pano para mim. Talvez estão falando isso porque eu falei que o Reinaldo Azevedo lá era suspeito. Não, mas o meu argumento é fático. Eu sei o que eu estou falando. Aí, ó. Também para os outros que dizem, nós sabemos o que estamos fazendo. Então, eu não preciso sempre saber o que eu estou fazendo. Agora, agora, nesse momento, eu sei. Eu sei o que eu vivi. Eu sei qual foi a situação. E essa questão da prisão de filhos espirituais, ela não precisaria ser dessa forma. Primeiro, que ela não era verdadeira. Segundo, que eu tinha outra orientação. Terceiro, era só perguntar qual é a situação. Alex, por que você não fala isso? Teve aqui a questão da Bíblia, dizer outra coisa e tal. Isso tudo poderia ter sido feito na boa. Por que colocaram isso em debate? Sempre cometendo os mesmos erros, vocês. Sempre sacrificando a mansidão, sempre não confirmando informações. Depois o jornalista, não sou obrigado a saber. Mas você tem oportunidade fácil de confirmar a informação. É só perguntar qual é o problema. Então é isso. Aliás, talvez nem problema fosse. Né? Então eu não era criticado descaracterizando esse pessoal aí. Jamais isso deveria ter sido feito, o argumento da prisão. E que bom que era um argumento que eu já tinha conseguido responder antes, né? Que foi sobre a questão ali do oxigênio. Né? Não deixou sem oxigênio, não. Deixei sem oxigênio porque as pessoas atacaram. Não teria como ficar porque aquilo, os ataques a mim gerariam prejuízo para o Ministério. Eles forçaram, eles ignoraram a parte que os argumentos na questão trabalhista iriam prejudicar o Ministério, ignoraram e falaram: não, você deixou as pessoas presas. Não, peraí. É que antes disso haveria ataques contra a minha pessoa. E seria ruim para o Ministério porque poderia escandalizar. Eu ia ter que ficar respondendo um monte de coisa. Entendeu? Né? Apenas um outro argumento que eu também vi sobre a questão da repetição. Eu não caí em momento nenhum na questão da repetição. Houve apenas um conceito. Porque houve uma alteração de situação em relação à questão processual que estavam levantando contra mim e tal, na questão ali do benefício financeiro e tal, e daí veio o Neto e falou assim, não, tem que expor. Não, e eu continuei na mesma toada de falar, tem que expor eventualmente coisas que talvez tenham a ver com essa questão processual, como também tem que eventualmente expor as questões que eu já havia falado nos outros vídeos, mas que o tema dos filhos espirituais e mesmo o tema do trabalho e ainda estavam sendo debatidos, e eu fui lá e falei assim, você tem que expor o que é verdade. Que era uma coisa que em outros vídeos eu também já tinha repetido. Eu não tinha nem só falado uma vez, eu já tinha repetido. Então foi nessa mesma toada. Como o tema ainda não tinha fechado, aliás, inclusive o tema o tema nem tenha sido fechado ainda, né? Mas como o tema não tinha sido fechado, não tinha problema eu falar dessa informação, entendeu? Porque eu já tinha falado nos outros vídeos. Então não vi nenhuma repetição, não ocorreu nenhuma repetição que eventualmente eu lembro, eu apenas continuei com o argumento que eu já tinha repetido antes, dentro da mesma toada, uma vez que não havia acabado o tema sobre, por exemplo, filhos espirituais e questão trabalhista. E aí eu falei, não, mas nesses temas tem que ser falado a verdade. Tem que ser falado a verdade. Tem que ser falado o que realmente ocorreu. E foi só isso que aconteceu, mas porque o tema não havia sido terminado ainda, né? E era uma informação que eu já tinha repetido antes, então não tinha nem problema, na minha opinião, referenciar sobre ela. Não vejo aí nenhuma repetitividade argumentativa. E houve outras que, inclusive, talvez eu tenha feito e nem lembrei se eventualmente era uma repetição ou não. Então é isso aí. Fica esse complemento aí no canal. E valeu. E Deus é bom. E é isso aí.